Salve pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Alex Marinho novamente e hoje nós vamos então continuar nosso estudo de banco de dados 2. Iremos estudar então um conceito muito importante e interessante e aguardado por todos vocês, que são o conceito de junções, ou também chamado de joins. Tá? O que são as junções? As junções, pessoal, elas são talvez a maneira mais utilizada para fazer então a combinação de duas tabelas para eu poder então preencher as informações necessárias. Tá? Nós já vimos como fazer isso utilizando a ideia do produto cartesiano. Vimos também que essa solução ela gera um processamento bastante grande a nível de SGBD, porque ela combina cada linha de uma tabela com todas as linhas da outra tabela, e isso então gera um processamento bastante grande e também gera os lixos que nós vimos. Então a gente vai ver uma alternativa, que é a alternativa utilizada para fazer com que as nossas consultas elas sejam bem mais otimizadas. Tá? Então, como é que é a sintaxe desse comando? Vamos partir direto para a sintaxe do comando. Antes disso, aqui eu fiz um pequeno esqueminha do que nós iremos estudar. Tá? Então nós vamos ver toda a ideia de joins, de junções, e aí a SQL ela disponibiliza para a gente dois tipos de junções, tá, pessoal? As junções internas, tá, também chamadas de inner join, tá, e também as junções externas, tá, a outer join, tá. Dentro das junções externas nós temos três tipos de junções, tá? A junção externa à esquerda, tá, left, a junção externa à direita, right, e a junção externa total, que é então a full outer join. Okay? Então nós vamos estudar cada uma delas, vamos ver uns exemplinhos práticos aí acontecendo, e acredito que dessa forma então fica mais claro o entendimento de vocês, certo? Continuamos na nossa base de dados aeroporto aqui em cima, certo? Então as tabelas que que a gente vai utilizar como exemplo aqui já são bem conhecidas de vocês. Então vamos lá, bora para a videoaula sem mais delongas, tá? Então é o seguinte, tá, gente? Qual é a sintaxe, tá? A sintaxe do nosso inner join, tá? A sintaxe dele é basicamente um select, tá? Aí aqui eu vou colocar as minhas colunas, tá? Então aqui vou botar minha coluna 1, coluna 2, tá? Coluna N, tá? Bem como a gente está acostumado. Vai ter que ter um from, porque vai ser a minha T1, por exemplo, tá? Da minha primeira tabela. Daí aqui que vem a primeira diferença, Quando eu fazia o produto cartesiano, eu colocava uma lista de tabelas, T1, T2, T3 e assim sucessivamente, E aí quando eu coloco várias tabelas dentro do meu from, e o from é executado sempre primeiramente, ele vai então combinar, cada tabelinha duas a duas, gerando então todo aquele processamento e todo aquele lixo. Então o que a gente vai fazer? Não vai ter as tabelinhas aqui, a gente vai fazer então um inner join. Com quem? Com a segunda tabela, tá? E aí eu tenho que fazer um on, e eu vou ter que colocar aqui a condição da junção, tá? Geralmente não, com certeza vai ser a PK de uma com a FK da outra. Tá? Então reparem, em tempo da junção eu já coloco, que nem a gente fazia no produto cartesiano, as igualdades que ligam, que relacionam a tabela 1 com a tabela 2. Eu vou colocar em tempo de junção.
que isso vai acontecer, tá, gente? Ele vai filtrar já em T2 somente as linhas que satisfazem essa condição, antes de fazer então a junção. Logo, desta forma, não é gerado lixo, porque somente as linhas boas, por assim dizer, tá, serão selecionadas. As linhas ruins, ou seja, aquelas linhas que não têm par, tá, elas não são então geradas. E aí então, né, se eu tivesse uma outra tabela 3, por exemplo, eu basta continuar aqui inner join T3 on condição da junção, que também vai ser, né, PK com a FK. Aí aqui quando eu tenho a T3 eu posso juntar a T3 com a T2 ou a T3 com a T1, tudo vai depender da ideia dos meus relacionamentos, certo? E aí vai seguindo conforme a quantidade de tabelas que eu tenho, e ainda posso ter no final aqui ainda um where, né? Caso eu tenha uma condição externa ou uma condição que seja diferente aqui das minhas chaves, eu posso ainda colocar aqui um where, tá? E aí tudo, depois em cima disso tudo tá valendo, tá, pessoal? Posso ter agrupamentos aqui, né? Posso ter group by, posso ter having, tá? Tudo funciona, posso ter order by, tá? Então, todas as demais cláusulas que compunham as nossas consultas SQL até então vistas, utilizando o produto cartesiano, vão valer aqui também. É só uma forma diferente da gente fazer com que as tabelas se combinem, vamos dizer assim, tá? Os demais condições, as demais cláusulas continuam valendo exatamente como a gente viu anteriormente. Tá legal? Ok? Então assim, ó, pra gente fazer um exercíciozinho, eu vou fazer com vocês aqui, ó, uma consultinha. Vou fazer ela utilizando a ideia do produto cartesiano, tá? Que é como a gente trabalhou até o momento, e vou também fazer uma utilizando os inner join, o join, tá? Então olhem só, como é que vai ser o cara aqui, ó. Eu quero descobrir para cada voo registrado, obtenha o aeroporto de origem, o aeroporto de origem, o aeroporto de destino e a hora da partida, tá? A hora que sai o voo. Muito bem. Então aqui a gente vai trabalhar com as duas soluções. A primeira solução usando produto cartesiano e a segunda solução usando então os inner joins, tá? Então vamos ver para a primeira aqui, ó. Select from e o nosso amiguinho é. Então aqui no from, né, gente? Aeroporto. Reparem que como eu quero o nome do aeroporto de origem e o nome do aeroporto de destino, eu tenho que duplicar, né, pessoal, a minha tabelinha aeroporto. Eu tenho que usá-la duas vezes, porque se eu usá-la só uma vez, eu vou ter acesso a um nome. E eu quero ter acesso a dois nomes. Então, se você clica com o aeroporto aeroporto de origem, aeroporto AD vai ser de destino, e o nosso amiguinho voo aqui vai ser a nossa tabelinha V. Tá? E aí, então aqui a gente vai fazer o quê? Vai ligar todo mundo com todo mundo, né? Então AO.POD-A igual a voo.origem, porque esse cara aqui é o aeroporto de origem, end de aeroporto de destino igual a POD-A v.dest, tá? Então ligamos todas as tabelinhas aqui. Então aqui as condições do nosso produto cartesiano. Não tenho mais nenhuma restrição, tá? Basta eu então aqui agora eu exibir as informações que eu quero, né? Então o aeroporto.nome A, de origem, AD.nome A, o de destino,
IV.hora. Opa, hora. Tá? Tranquilinho. Beleza. Tá? Então esse daqui seria a nossa consulta utilizando produto cartesiano. Tá? Vamos ver se ela está funcionando. Deixa eu baixar aqui. Na verdade, deixa eu subir aqui. São acho que 14 voos. Tá? Então apareceu os 14 voos aí. E aqui está então a nossa solução para esse cara. Tá? Tranquilinho? Muito bem. Vamos agora fazer a solução alternativa, tá? Que é utilizando os inner joins. A ideia vai ser basicamente o mesmo daquela, né? Então select, e aí aqui nós vamos colocar as tabelinhas. From, eu tenho que escolher uma tabela para iniciar, tá? Poderia ser voo? Poderia. Poderia ser o aeroporto de destino? Poderia. Poderia ser qualquer tabela aqui para eu iniciar, tá? Qualquer uma. Aeroporto de origem, AO. Só que aí agora aqui, ao invés de eu colocar o meu where, eu vou escrever, tá? Inner join, tá? Como que eu vou ligar com o aeroporto de origem? Agora que eu não posso colocar o AD, né? Tá? Porque o AD, ele não tem ligação com o aeroporto de origem. Então, a partir que começa o join aqui, ó. Quando eu não interessa muito, né? A ordem aqui. Na verdade, ele interessa em termos de desempenho, mas ele vai funcionar a consulta, certo? Vai funcionar essa consultinha aqui, tanto é que funcionou. Quando eu trabalho com inner join, é importante eu colocar qual é a tabela que se liga com esse cara, tá? Isso sim, ok? Então vamos lá. Então inner join aqui vai ter que ser a tabela vou ver on, e aí eu vou colocar a condição da junção, né? Então a condição da junção entre a tabela voo e a tabela aeroporto de origem, que é então exatamente este cara aqui, certo? Tá? Então vamos copiar e vamos colar. Então eu estou ligando a tabela AO com a tabela voo. E ainda eu vou fazer o que agora? Outro inner join, tá? Com a outra tabelinha, aeroporto AD on, e aí falta eu fazer o que? A outra condiçãozinha, tá? Muito bem, certo? Então unimos as três tabelas, fizemos as condições de junção, e faltou quem aqui? Eu mostrar quem eu quero, né? Então, mesma coisa. Aqui que a gente vai digitar se a gente já tem lá em cima, né? Então, vamos selecionar, vamos executar. Retornou, então, os mesmos 14 registros, né? Então, as duas consultas são equivalentes, né? Aí, vocês podem construir conforme o gosto, a opinião de vocês, certo? Lembrando sempre que as consultas utilizando inner join, elas são muito mais eficientes do que utilizando o produto cartesiano, certo? Ainda, se eu quisesse, por exemplo, para mostrar para vocês uma consulta um pouco mais elaborada, se eu quisesse somente os voos que partem pela parte da tarde, por exemplo, como é que ficaria, né? Então aqui em cima deste registro aqui, eu faria o que? Colocaria um where, né? Where v.hora, tá? Between, aí eu posso colocar aqui, né? 12 horas and, vamos botar pela parte da tarde aqui, 18, certo? Tá? E aí então ele pega, né, somente os voos que partem, né, pela parte da tarde. Quero ordenar esses caras, tá? Vamos dar ainda aqui um order by, vamos ordenar pela hora, né? Posso usar aqui a minha coluna, né? Então ele vai pegar a primeira, a segunda, a terceira coluna, por isso o 3, e aí ele vai classificar então aqui, ó, pela hora. Então reparem que
eu estou utilizando a solução inner join, bonitinha, e ainda, além de eu fazer com a ideia do inner join, eu posso utilizar todas as demais cláusulas que nós já estamos habituados, né? Então posso ordenar, posso aplicar mais condições, tá, em cima da tabela que foi resultante, certo, pessoal? Tá? Então, para a gente finalizar, né? Sempre que vocês puderem, optem pela solução utilizando as junções internas, tá? Porque elas são bem mais eficientes que as utilizando o produto cartesiano. Tá legal? A videoaula vai ficando por aqui, certo? Vou gravar uma próxima aí utilizando as junções externas. Não percam, tá? Um grande abraço!